Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta e você vai acompanhar agora falarmos a respeito do mês da conscientização do Outubro Rosa. 8 horas e 32 minutos. Revista Justiça. Debate. No debate de hoje, iremos falar sobre o mês da conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa. Período em que é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e conscientizar a sociedade sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. Estamos recebendo em nossos estúdios a presidente da Associação Vencedoras Unidas, doutora Vivian Luzia. Muito obrigado pela participação, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Obrigada, Arthur. E também a advogada de saúde e paciente oncológica, doutora Raquel Martins Borges Carvalho. Um bom dia, senhora. Muito obrigado pela presença e a participação. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nosso outro convidado é o médico oncologista, doutor João Nunes. Um bom dia ao senhor. Muito obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutora, o que a Associação Vencedoras Unidas, doutora Vivian Luzia, faz? Qual é o trabalho? É conscientização? É encaminhar para tratamento? Como é? Então, Arthur, o nosso principal foco é o acolhimento. Sabemos que no momento que uma mulher descobre que está com câncer, ela sofre um baque muito grande, vive um verdadeiro luto. Então, nós estabelecemos que precisávamos criar uma associação que fizesse o acolhimento. Seria o olho no olho, deixa eu te dar aqui a minha mão, porque eu sei que você está passando, porque a Associação Vencedoras Unidas é uma associação de mulheres que tiveram câncer de mama e acolhe mulheres que estão em tratamento ou que já passaram pelo câncer de mama. Doutora Raquel Martins, eu peço com todo respeito a colocação que eu vou fazer, como é receber o diagnóstico do câncer? Então, assim, eu costumo dizer que a gente acha muito que a nossa vida está no nosso controle, que a gente tem controle, eu vou aposentar, eu vou fazer isso, eu vou ter netos, e o diagnóstico de câncer de mama, ele coloca tudo isso abaixo. Você vê que você nunca teve controle de nada, e essa sensação, ela é assustadora, né? Então, assim, com o diagnóstico, ele te traz uma incerteza, um medo, questões como finitude vêm à tona. E, assim, é crucial ter um bom médico ao lado, né? Eu tive meu diagnóstico numa sexta, num sábado o médico abriu o consultório para conversar comigo e com a minha família. E ele me disse, Raquel, o que você tem é curativo. A gente vai curar, a gente vai tratar. Pode chorar final de semana, segunda-feira eu quero você lá no oncologista. Vamos lá, vamos lutar. Então foi crucial para mim. E crucial ter conhecido as meninas, né, onde se originou Vencedoras. Fez toda a diferença caminhar com quem estava passando pelo mesmo caminho que eu. Doutor João Nunes, o senhor é médico oncologista. Como que deve ser a prevenção? A pessoa que está, no caso específico de câncer de mama, a mulher sabe que ela está com esse problema ou só um profissional mesmo para poder fazer o diagnóstico? O câncer de mama ele tem dois tipos de abordagem do ponto de vista preventivo e de diagnóstico precoce. São duas abordagens diferentes. Câncer de mama ele não tem prevenção secundária, prevenção vinculada à assistência de saúde. A prevenção ela é primária. O que é prevenção primária? O que a paciente pode fazer por ela mesma para diminuir o risco de ter câncer de mama? Basicamente é relacionado a estilo de vida, principalmente nas pacientes na pós-menopausa. Então, atividade física regular, 150 minutos por semana. Existem vários estudos na literatura mostrando que diminui a incidência de câncer de mama em torno de 20%. E controle da obesidade, principalmente na fase que a mulher entra na menopausa, também diminui o risco em torno de 30%. A obesidade promove dois fenômenos. Um é a inflamação crônica, pelos níveis
de ocitocinas, de produtos químicos circulantes no sangue. E o outro que a paciente na pós-menopausa com sobrepeso, ela tem um nível de estrogênio circulante no sangue maior. Estrogênio é hormônio sexual feminino e quando ele existe após a menopausa, ele estimula de forma exacerbada as células mamárias, aumentando o risco de câncer de mama. O outro fator muito importante que a gente coloca no Outubro Rosa é o exame de detecção precoce. Detecção precoce é com mamografia. Isso tem que ser feito para paciente assintomática. O grande objetivo dessa estratégia não é a paciente fazer o diagnóstico. Quando o paciente faz o diagnóstico, quando ela palpa o nódulo, quando já tem sintomas ou sinais clínicos relacionados ao câncer de mama, a gente já perdeu uma janela de oportunidade importante de fazer um diagnóstico precoce. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais efetivo o tratamento, com menos sequela psicológica, estética e funcional para o paciente. Doutor João, daqui a pouco eu gostaria de perguntar para o senhor a incidência de câncer tem relação com o açúcar também, com a pessoa muito irritada, muito nervosa e sobre dor. Mas antes eu volto com a doutora Vivian Luzia, presidente da Associação Vencedoras Unidas. Esse tipo de campanha que vem sendo feito, Outubro Rosa, já de um período que já vem sendo feito, ele é efetivo? Auxilia as pessoas na informação? Ou precisa acentuar mais, chegar de uma outra maneira nas mulheres? Então, Arthur, claro que todo alerta é importante, né? Mas a Associação Vencedoras Unidas, por exemplo, trabalha o ano todo. Para a gente, Outubro Rosa é todo dia. Porque o que a gente faz? A gente sempre, a cada mês, a gente leva um profissional, como o Dr. João Nunes, por exemplo, para conversar com as pacientes, para que elas tenham mais tempo e possam tirar dúvidas que, às vezes, elas levam para casa depois de uma consulta. Então, a gente procura fazer rodas de conversa para que esses profissionais possam atendê-las, né, nas suas dúvidas mínimas. Como o meu oncologista falava, a coisa mais boba, a coisa mais besta que você quiser me perguntar, você pergunta. Porque, às vezes, a sua pergunta é a pergunta de mais 10 que não tem coragem de fazer. Então, a gente faz isso, tanto pessoalmente como em lives, né, para que as pessoas tenham mais acesso. Mas a gente percebe nitidamente o aumento de contatos de pessoas quando a gente participa de todos os eventos promovidos pela sociedade durante o Outubro Rosa. A gente fala que, na linguagem da molecada de hoje, né, bomba as nossas redes sociais. Por quê? Porque aí as pessoas lembram que precisam fazer um preventivo, que precisam se palpar, que precisam ir ao médico. Tem mulheres que falam com a gente, depois de um Outubro Rosa, que há 10 anos não faziam um Papa Nicolau, por exemplo. Então, é muito importante o Outubro Rosa, mas a gente tem que lembrar que essa campanha não pode se restringir ao outubro. Precisa realmente abrir esse leque, que as pessoas tenham esse autocuidado sempre, não só nessa época. Doutora Raquel, no entendimento da senhora, o que precisa ser melhorado para levar a informação e conscientizar todas as pessoas? Assim, em relação à melhora da informação, o que a Vivian mesmo destacou, a gente precisa de um Outubro Rosa durante todo o ano. As mulheres acabam achando que por terem feito o exame em outubro, não, às vezes acontece, tem um carocinho, alguma coisa, não, mas eu fiz em outubro, eu só vou fazer no outro. E isso não é. A prevenção, ela é contínua e a qualquer momento, se você notar algo errado, você tem que procurar um mastologista, né? Você pode ter feito a mamografia há um mês, 15 dias, notou alguma coisa errada na mama, tem que procurar, não tem essa de ano em ano só, entendeu? Então, eu acho que isso pode ser melhorado, é um processo de conscientização. Eu, no meu caso mesmo, eu tinha feito, antes de ter o diagnóstico, eu tinha feito ultrassom, não tinha nada na mama, e depois da gravidez, né, começou a mama a ficar dura, e o meu médico teve toda a cautela de me mandar para o mastologista quando eu saí do hospital. Então, eu já saí do hospital com a minha filha nos braços, indo ao mastologista, que fez a minha biópsia. E essa janela de tempo pequena foi crucial
para o sucesso do meu tratamento. A senhora sentia alguma coisa na mama? Eu sentia que a mama estava mais dura, mas como eu tinha feito antes de engravidar os exames da mama e também estava naquele processo de leite, né, de descer o leite, e muitas mulheres são diagnosticadas no puerpério, nesse momento, porque você acha que não, é só leite, a mama não está esvaziando, mas é normal. É muito difícil, às vezes, o médico que chega a pedir uma biópsia, uma mamotomia, uma coisa assim, para uma mulher que está amamentando. Muitos não pedem. Infelizmente, a gente tem várias mulheres no grupo que foram diagnosticadas no período de amamentação. Doutor João Nunes, o senhor como médico oncologista, assim, na rede privada é mais fácil, tem mais tempo, melhor esclarecimento. Na rede pública, diante da demanda, não tem como o médico orientar a pessoa, olha, o teu caminho é esse, indicar para isso aí. Qual é a maior dificuldade do profissional médico na rede pública de saúde? Isso é uma pergunta importante. Informação liberta a pessoa. Informação é sempre muito importante. A Viva colocou uma questão que eu sempre converso com meus pacientes. A única pergunta errada foi aquela que não foi feita. Então, faça todas as perguntas sempre. Espaços como esse, espaço principalmente de mídia social, tem transformado a sociedade positivamente. Então, iniciativas, como a Viva colocou, de mulheres que se unem para fazer pressão social, para que as coisas mudem, é muito importante. A gente tem uma lei, que é a lei de 60 dias, só que ele é uma lei para acesso ao tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde, que ele é uma lei pós-diagnóstico. Eu acho que o grande problema que a mulher de câncer de mama na rede pública enfrenta é antes do diagnóstico. Como a Raquel colocou, você tem uma lesão suspeita e precisar fazer uma biópsia dessa lesão suspeita, que a gente chama de assistência secundária. Existe um foco muito grande do Sistema Único de Saúde na prevenção primária, que é a mamografia, e na terciária, que é o tratamento. O meio do caminho, que é a investigação do que está alterado, ele é complexo no Brasil inteiro, inclusive aqui no Distrito Federal. Existe um estudo que foi feito por pesquisadores brasileiros, do GBCAM, que é o Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, é um grupo de médicos também dedicados ao estudo de câncer de mama no Brasil, mostrando que, quando você compara o sistema privado com o SUS, o índice de mulheres diagnosticadas no estadio 3, que é o estadio localmente avançado de câncer de mama, ele é o dobro, quase o triplo na população SUS, quando comparado com a medicina privada. Isso é um fato cientificamente comprovado por pesquisadores brasileiros. Grande pergunta é o seguinte: como mudar essa estratégia? Eu acho que o melhor jeito de mudar essa realidade é com iniciativas de pacientes organizadas, fazendo pressão em cima das estruturas políticas, para que as políticas públicas sejam realmente efetivadas. O senhor falou há pouco dos cuidados da mulher após a menopausa. Mas qual é o ideal? Porque a mulher, normalmente, ela cuida mais do que o homem. A doutora Vivian falou dos cuidados, né, que a pessoa... Assim, no início da menstruação, a mulher já tem que ter o acompanhamento. A partir daí... Não. Quando que a mulher precisa fazer consulta com o mastologista? Na verdade, o paciente precisa ter acesso a um profissional de saúde capacitado e voltado para as questões da saúde dela. Um ginecologista bem formado, ele consegue fazer essa avaliação de forma muito adequada. Eventualmente, se você tem algo que precisa de uma investigação mais especializada, o próprio ginecologista, ou o médico clínico geral, ou eventualmente o geriatra pode caminhar para o mastologista. Mas é muito importante que toda a população médica que trate ou que tenha acesso ao grupo de pacientes mulheres fiquem ligadas e relacionadas aos problemas do câncer feminino, principalmente o câncer de mama. O que a Vivian colocou, que o Outubro Rosa é um despertar da consciência, ele tem que permanecer vivo durante todo o ano. Prevenção não é uma situação única
E também, como a Raquel comentou, não é vinculada só ao exame. Eu atendi recentemente uma paciente no consultório que ela tinha um nódulo palpável, mas com a mamografia normal. E ela, já que eu fiz a mamografia está normal, eu não preciso procurar assistência médica. E o nódulo palpável era um câncer de mama, a gente biopsiou, acabou fazendo um diagnóstico. Ou seja, um diagnóstico ele é um conjunto de informações que você monta um quebra-cabeça para chegar num denominador comum, não é uma informação única. Isso tem que ser feito por médicos capacitados. Se é o especialista em câncer de mama ou não, isso pode ser um detalhe, mas é importante ter um médico capacitado e voltado para essa possibilidade em relação à saúde da mulher. Doutora Vivian Luzia, a doutora Raquel explicou a situação dela, teve a sorte de pegar um profissional competente e já resolveu de imediato. As pessoas que chegam lá na Associação Vencedoras Unidas, quais são as dificuldades dela? Que elas vão o pós-diagnóstico, né? Mas e o acompanhamento depois? Como é feito? Enfrenta muitas dificuldades? Sim, como o Dr. João Nunes colocou, a questão do SUS, né? A disparidade entre SUS e rede privada é muito grande, né? Então, a gente pensou, principalmente o grupo, ouvindo essas mulheres que tratam pelo SUS e que vivem, além do luto de estarem com uma doença como o câncer, a angústia de não ter certeza de como vai ser a sua jornada oncológica. Se começa fazendo o exame ali e descobre que realmente está com câncer, mas não consegue fazer um acompanhamento correto, ou começa a fazer uma quimioterapia e não sabe se dá continuidade, não sabe se vai ter acesso à radioterapia, porque nós temos muito poucos locais, né, que oferecem a radioterapia, por exemplo. Então, o que a gente sempre escuta são histórias de angústia, são histórias de muito medo, né, de medo da morte, né, ou mesmo de um padecer sob a doença, né? E a gente procura dar esse acolhimento, esse colo, esse ombro amigo, e aí a gente tenta fazer o link dessas mulheres com profissionais da área de saúde, diversos, principalmente o oncologista. A gente hoje conta com algumas clínicas de oncologia da rede particular que atendem também gratuitamente para consultas, para que seja dado esse conforto para as mulheres. Eles oferecem esses momentos para elas, e a gente faz esse meio de campo, né, como se diz, porque a gente acredita que uma pessoa que está um pouco mais tranquila em relação a um diagnóstico desse, que sabe, que entende qual é o processo que ela está passando, ela vai com mais tranquilidade. Agora, aquela que fica cheia de dúvidas, que fica em casa só remoendo, né, tudo que pode acontecer, porque se a pessoa vai para o Google, né, doutor? O doutor Google é um negócio assim que mata a pessoa quase que de imediato, porque tudo que você coloca lá é câncer no estágio final, né? Então, as pessoas precisam desse contato. Então, informação, como o doutor falou, é poder. A gente vê que realmente existem muitas dificuldades, tanto de acesso quanto de continuidade, e é exatamente por isso que lá no início, em 2016, eu, Raquel e mais outras meninas, resolvemos, né, criar esse lugarzinho especial que é a Associação Vencedoras Unidas. A senhora foi paciente também? Fui paciente também, 2 vezes. 2 vezes. De mama também? De mama também. É aquela velha história do não mudei os hábitos. Então, o primeiro câncer veio, me deu aquele susto, podia ter ficado por aí. Claro que a gente não tem certeza de nada, mas poderia ter ficado por aí. Não mudei meus hábitos, comecei a não fazer atividade física de novo, muito estresse, alimentação de qualquer jeito, daqui a pouco está lá. Outro câncer, graças a Deus, inicial, porque aí veio mais uma vez o Outubro Rosa me salvar, né? Logo depois de um Outubro Rosa, eu resolvi fazer os mamilos, porque algumas pessoas não sabem disso, mas quando a gente faz uma cirurgia de câncer de mama, a gente não está fazendo uma cirurgia estética, uma colocação de prótese, né, de silicone, não. A gente é mutilada, né? Infelizmente é isso mesmo que acontece, a gente fica sem todo o tecido mamário e aí a gente às vezes perde também o mamilo, às vezes porque é necessário retirar devido à localidade do nódulo ou porque ele não consegue ser irrigado ali de forma adequada e acaba caindo.
E aí, no meu caso, aconteceu isso, e aí eu pensei, poxa, outubro de 2019, né? Eu acho que eu vou fazer a cirurgia para reconstruir os meus mamilos, porque aí eu vou me sentir melhor com a minha femininidade, né? Acontece que quando eu comecei a fazer os exames, eu descobri que estava com um segundo câncer totalmente diferente do primeiro e na outra mama. Então, foi um susto, porém, a gente tinha o quê? Uma equipe muito boa, as meninas da Associação Vencedoras Unidas do meu lado. Então, até para dizer para minha mãe, por exemplo, olha mãe, eu estou com outro câncer, mas olha como eu estou bem, eu vou me tratar e vou me curar, foi mais fácil com o apoio de uma associação como a nossa, que é a Associação Vencedoras Unidas. Então, é um trabalho que realmente faz a diferença na vida das pessoas. A senhora falou da reconstituição do mamilo e tem também a técnica da tatuagem, né? Isso. A Raquel, por exemplo, passou pela tatuagem, uma tatuagem 3D linda, que inclusive foi feita, né, Raquel, por uma das vencedoras que ressignificou a vida depois do câncer de mama. O câncer de mama que a atingiu foi, assim, bem duro, mas ela ressignificou a vida, passou a ser uma micropigmentadora, a Aline, né, da Humanas Micro, e aí ela fez a da Raquel. Né? Pois não, doutora Raquel. Estou ansiosa para falar desse tema, porque a Aline Martins, né, a nossa amiga, foi uma das fundadoras do grupo Vencedoras. Ela já mexia com designer, desenhava, então ela já tinha todo esse know-how. E ela perdeu também o complexo auréolo, né, papilar. E aí ela começou a estudar, foi para fora de Brasília, começou a fazer todos os estudos para poder reconstituir e poder dar essa chance para outras mulheres. Eu fui a primeira que ela fez aqui em Brasília, né? A professora dela na época estava aqui. Hoje ela já faz alguns anos e a técnica é linda. No Instagram chamam Humanas. Você pode ver a técnica dela. Assim, eu brinco que ela fez, assim, Deus fez um trabalho bem feito, mas ela caprichou mais. Fica perfeito mesmo. Fica perfeito. Doutor João Nunes, na hora da cirurgia da mama, que a doutora Vivian falou que é mutilado, é tirado, já pode de imediato colocar o silicone ou não? Tem que esperar algum tempo? Sim, existem várias técnicas de tratamento cirúrgico de câncer de mama. Eventualmente a gente precisa tirar a mama inteira, às vezes não precisa tirar a mama inteira. Existe hoje um conceito que eu defendo muito, Arthur, que é o tratamento cirúrgico do câncer de mama. Ele tem que ser oncológico, funcional e estético. Você tem que dar o melhor resultado oncológico. O que é o funcional? Funcional, que a paciente continue com a função do membro superior, do ombro, de tudo, e que ela continue se sentindo mulher. A gente tem que tentar objetivar isso de forma muito, muito robusta, muito focada. Isso tem mudado o conceito nos últimos 10 anos com as técnicas que a gente denomina cirurgia oncoplástica. O que isso quer dizer? Você tratar um câncer, como a Vivian falou, que não é uma cirurgia estética de mama comum, mas ao mesmo tempo que você trata o câncer, você já devolver para a paciente um resultado estético razoável, um resultado estético aceitável para ela continuar a vida dela. Na maioria dos casos, a gente faz a reconstrução no mesmo ato cirúrgico, sempre que possível. Isso foi um avanço importante em Brasília, a gente tem vários profissionais capacitados para isso, inclusive nos 2 grandes centros que tratam câncer de mama no SUS em Brasília, que é o Hospital de Base e o Hospital Universitário. Hoje, praticamente todas as pacientes, no mesmo ato operatório, elas já saem com a mama reconstruída. Tem uma lei que orienta esse tipo de situação, e hoje a mulher tem direito tanto a fazer a cirurgia plástica na mama que teve o câncer, como fazer a cirurgia plástica, que a gente chama de cirurgia de simetrização, na mama que não teve o câncer. Que às vezes você opera a mama que teve o câncer, ela fica com um aspecto estético bem razoável e às vezes melhor do que a outra mama. E só que elas ficam assimétricas. E o grande objetivo de você mexer na mama que não teve o câncer é trazer uma simetria o mais próximo possível do que era antes da cirurgia. Às vezes a gente não consegue isso a depender do desafio oncológico do caso, mas o grande objetivo do tratamento do câncer de mama hoje é um tratamento que traga um resultado oncológico seguro, mas na mesma proporção um resultado estético e funcional adequado.
Esther, e qual a relação do câncer de mama, porque uma das grandes incidências, além do câncer de mama, o de útero. Qual a relação? Porque... A relação do câncer de útero, ele tem 2 tipos de tumores distintos, né? É o de endométrio e o de colo de útero. Eles não têm relação nenhuma. O colo de útero ele é causado por outro fator de risco, que é a infecção pelo HPV. O câncer de endométrio, o principal fator de risco é a obesidade, que causa o câncer do endométrio do tipo endometriose. Aí sim a gente pode ter uma relação vinculada ao estilo de vida. Obesidade é fator de risco para vários tumores na pós-menopausa da mulher, sendo mama um deles. Ele aumenta o risco de, além de aumentar o risco das doenças cardiovasculares, aumenta a chance de câncer de mama, endométrio e de intestino grosso. Antes de irmos para o intervalo, doutor João Nunes, o homem também tem câncer de mama? Tem. O que é isso daqui? A gordura também é a mesma coisa? Sim, a incidência do câncer de mama no homem é bem mais baixa que na mulher. A gente tem um câncer de mama no homem para cada 100 mulheres com câncer de mama e na maioria das vezes a gente tem um histórico de herança hereditária genética. Então toda vez que a gente tem um homem com câncer de mama, a gente tem que investigar se não existe uma incidência aumentada de câncer de mama, inclusive nas mulheres dessa família. Ele pode ter herdado uma variante de risco, uma alteração genética, que confere a ele a vulnerabilidade de apresentar um câncer de mama. É um desafio maior, pelo fato de ser que o homem não está muito vinculado a esse tipo de situação. O diagnóstico é mais fácil porque o homem tem menos tecido mamário e ele pode palpar um nódulo de forma mais fácil. Mas isso é o foco do Outubro Rosa é o câncer de mama feminino, mas ele acaba alertando para uma série de outras possibilidades. Eu tenho atualmente, seguindo comigo no consultório, 3 homens que já tiveram câncer de mama. Daí tem que fazer o acompanhamento para sempre. Regularmente, como as mulheres. Muito bem, nós estamos conversando com o médico oncologista, o Dr. João Nunes, a advogada de saúde e paciente oncológica, a doutora Raquel Martins Borges Carvalho, a presidente da Associação Vencedora Unidas, doutora Vivian Luzia. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre esse mês da conscientização do câncer de mama, o chamado Outubro Rosa. São 8 horas e 59 minutos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o programa Revista Justiça aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. 9 horas e 4 minutos. Revista Justiça. Debate. E no debate de hoje nós estamos falando sobre o mês de conscientização de câncer de mama, o Outubro Rosa. Os nossos convidados são a presidente da Associação Vencedora Unidas, doutora Vivian Luzia, a advogada especialista na área de saúde, doutora Raquel Martins Borges Carvalho, e o médico oncologista, doutor João Nunes. Doutora Raquel Martins Borges Carvalho, a mulher, quando ela tem a doença chamada câncer, o câncer de mama, que é o tema central hoje aqui, como que o apoio familiar, ele é necessário, é preciso, contribui, é o chamado remédio, esse apoio? Então, o apoio familiar, ele é essencial, mas infelizmente nós temos uma estatística já em estudos que 70% das mulheres que estão passando pelo tratamento se divorciam. O homem não tem sido um bom apoio para a esposa doente. Infelizmente, a gente vê no grupo muitos casos de divórcio. Eu mesma tive um caso de divórcio, né? O meu ex-marido, ele não continuou do meu lado nesse período. E isso é totalmente diferente quando o homem passa por um câncer, né? Quando o homem passa por um câncer, é muito difícil você não ver a mulher ali ao lado, a rede de apoio forte,
Porque a mulher, ela é o esteio da casa, ela é a cabeça da casa. Então, se ela não está conseguindo coordenar as coisas, ela está doente, ela está acamada, né? Então, já tem esse sentimento, né, de afastamento pelo homem, infelizmente. Infelizmente, a gente vê essa estatística, o meu próprio oncologista falava dela, eu vivi na prática e vejo muitas mulheres se separarem nesse período. Mas o bom, né, que tudo tem seu lado bom, que você vai ficar com quem vale a pena, quem está com você de verdade, né? Não com aquela pessoa que te deixa na hora que você mais precisa. A mesma colocação, a senhora, doutora Vê, do acolhimento, do apoio, e pegando o gancho da fala da doutora Raquel, é porque o homem, ele rejeita a mulher com a mutilação, é isto? Eu costumo dizer que o homem não sabe lidar com o problema, porque é uma problemática muito grande, porque tudo muda, né? A mulher perde símbolos muito fortes do seu feminino, né? É uma mama que não existe mais, ou que está sem sensibilidade, por exemplo. É o cabelo que cai durante o tratamento quimioterápico. Eu, por exemplo, fiquei uma pessoa que a nossa amiga Aline Martins, né, da Humanas, falava, a gente fica parecendo uma minhoca, porque a gente incha por causa dos corticoides, a gente perde sobrancelha, perde cabelo, então aí fica com a pele de uma coloração estranha por causa das medicações todas e tal. E a gente muda de dentro para fora e de fora para dentro. A gente não é mais a mesma pessoa, a gente ressignifica muita coisa, a gente precisa ser egoísta nessa hora e olhar para dentro da gente mesmo para saber por que a gente chegou nesse ponto, por que o adoecimento chegou nesse nível, né? E aí muitos homens não dão conta disso. Eu tive a honra e o prazer, né, de ter uma pessoa que soube segurar do jeito dele. Lá durante o tratamento foi difícil para mim, eu olhava e falava, poxa, ele não está sendo o que eu precisava, mas depois eu fui perceber que ele foi tudo que ele podia ser, né? O meu marido, ele conseguiu segurar a família, o filho, aquela rotina da casa, cuidava de mim e pôde me cuidar a ponto de perceber antes de mim, quando eu ia passar mal, quando eu não estava bem, né? Porque às vezes acontece de você estar ali no processo da quimioterapia e você se sentir fraca e tudo mais, mas a grande maioria, como a gente sabe estatisticamente, não faz isso, e eu não acredito que seja nem sempre por pura maldade, né? Não, eu acho que é porque realmente a pessoa não sabe lidar. Talvez uma falta de preparo mesmo, porque normalmente as mulheres, desde pequena, aprendem a cuidar, e o homem costuma ser cuidado, né? Mas o que eu vejo, assim, que é positivo, é que normalmente as mulheres saem muito fortalecidas, né, dessas situações. Agora, eu não me lembro a segunda colocação que você fez. Agora também fugiu. Fugiu também, né? Boa, mas complementou tudo. Isso. Foi muito bem colocado mesmo. Doutor João Nunes, desculpa. Eu tinha perguntado para o senhor, falado que iria perguntar, qual a relação do açúcar, da raiva, a irritação com o câncer? Também os embutidos. Tá, eu vou colocar uma resposta num pacote único que é estilo de vida. Como a Vivian e a Raquel comentaram, um câncer de mama traz ressignificação. Eu acho que essa é uma palavra muito, muito, muito importante. Em relação, eu sempre falo que o câncer, quando ele aparece, ele piora o que estava ruim e ele melhora o que era bom. Eu tenho algumas pacientes, mais de dezenas de pacientes, que falam assim, graças a Deus que eu tive esse câncer, doutor. Que isso fez mudar tanta coisa na minha vida para melhor, inclusive estilo de vida. Então a gente sabe que tudo que você perguntou, Arthur, leva ao fator de risco crítico, que é atividade física e obesidade na pós-menopausa. Então, açúcar em excesso vai levar a síndrome metabólica, resistência insulínica, obesidade, liberação de um hormônio que chama IGF-1 na circulação da mulher, que pode aumentar o risco de câncer de mama. Como que a gente combate isso? Uma dieta equilibrada, e dieta equilibrada envolve fugir de embutidos, dieta natural. Eu sempre falo, fuja tudo daquilo que você precisa abrir o pacote.
vá atrás daquilo que você precisa descascar e cozinhar. Essa é a melhor receita. Eu diria que não é uma receita para emagrecer, é uma receita de estilo de vida. Então, eu sempre falo que a gente tem que ir atrás de ideal, não só de projetos. Eu tenho um projeto de emagrecer 10 quilos, ótimo, mas eu tenho o ideal de ter saúde. O ideal é uma coisa de longo prazo, é uma coisa muito vinculada ao compromisso da paciente com ela mesma de longo prazo. Mas eu queria pegar o gancho das meninas em relação à relação, isso é uma coisa muito importante. O que eu vejo no dia a dia, é o que elas colocaram, realmente alguns maridos abandonam, mas os que não abandonam, eles ficam muito mais vinculados à paciente. O casal, ele se reencontra quando ele passa por uma situação dramática e que um precisa apoiar o outro, e quando eles se apoiam, eles saem muito mais forte no final disso tudo. Realmente, vários casais se desfazem, e isso, como a Vivi colocou muito bem, às vezes a gente coloca o homem sempre, ele é o carrasco da história, mas ele não é preparado, isso é uma verdade. E eu falo isso para minhas pacientes, aprendam a ser cuidadas, que a mulher também não sabe ser cuidada. A mulher, ela tem que se colocar na posição de se deixar ser cuidada. E isso é complicadíssimo, porque como as duas falaram, a mulher cuida de tudo. A mulher é centralizadora, ela está olhando para todos, tem visão periférica, visão central, ela é dominadora, aí de repente ela precisa ser cuidada. E ela não sabe fazer isso também. E ela começa a ter conflito com o esposo, porque ela não consegue se permitir ser cuidada. Não se consegue se permitir ir para o primeiro lugar da fila e falar, agora vocês têm que cuidar de mim, eu não vou cuidar mais de vocês. Isso é um processo mental dentro da cabeça da mulher que teve o câncer de mama complexo. Isso também não é fácil. Então, existem várias situações nesse cenário que esse tipo de espaço, com essas pessoas tão bem capacitadas aqui, esse tipo de debate traz à tona, e provavelmente se pessoas que estiverem nos escutando vão falar, realmente eu preciso me permitir ser cuidada também, para que eu traga uma harmonia para dentro da minha casa durante o processo do tratamento do câncer de mama. Dr. João Nunes, o câncer dói? Não. O câncer, ele dói quando ele está muito avançado, o câncer de mama. Tá? E o nosso objetivo com a Outubro Rosa é exatamente evitar isso. A gente quer, léguas antes disso, fazer o diagnóstico do câncer de mama. No final das contas, o que a gente quer com o Outubro Rosa é fazer o diagnóstico do câncer de mama completamente assintomático, da paciente nem saber que aquilo está lá, e por ela tomar algumas atitudes, ela descubra isso antes de ter sintomas. Doutora Raquel Martins Borges Carvalho, pegando o gancho do doutor João, ele falou que a pessoa muda depois do diagnóstico, tratamento, já curada, né? Qual foi a experiência da senhora? Nossa, sim. Deixando uma pergunta para o Dr. João Nunes, que ele abordou um tema muito importante, as pessoas perguntam muito se dói. A gente chama que a gente tem as famosas ferroadas, como se você sentisse marimbondo, alguma coisa de picando, assim. Aí depois o doutor responder essa questão, porque eu acho que é importante. Então, o câncer, ele ressignificou minha vida. Eu era até então uma workaholic que trabalhava, que acordava de manhã, pegava um energético e um café e ia trabalhar todo dia. Não tinha tanto tempo para minha família, para os meus amigos. Chegava no final de semana, eu ia dormir. Tinha estudado muito, né? Feito 3 graduações e sempre estudando. Quando o câncer veio, eu falei assim, peraí, o que é mais importante na minha vida? A minha família, minha mãe foi morar no mesmo prédio que eu, a minha filha, que tinha acabado de nascer, tinha 20 dias quando eu tive o diagnóstico, e os meus amigos. Hoje eu sou uma pessoa que as meninas sabem, vamos tomar um café? Não, pode ser durante a semana, que dia que você pode? Porque estar com as pessoas que eu amo é prioridade. Não deixa por outro dia. Não deixo mais para outro dia. E também me ressignificou profissionalmente. A área de saúde já era algo que eu vinha estudando, né? Eu tenho 10 anos de experiência na área de saúde, mas eu comecei a me voltar mais para ela. Porque ver pessoas como você, paciente, conseguindo tratamento,
isso tem um sabor especial, assim, na minha vida. Então, assim, eu deixei a área empresarial para me dedicar exclusivamente à área de saúde. Doutor João Nunes, a pergunta da doutora Raquel sobre a ferroada lá, a fisgada. Tá, existe um Isso tipo... na mama, doutora? Na mama. A mama, principalmente da mulher na pré-menopausa, ela altera de volume com o ciclo menstrual. Ela aumenta e diminui. Isso pode trazer um processo de dor que a gente chama mastalgia cíclica, que é isso que a Raquel comentou. E por que ela acontece? Por distensão das glândulas mamárias que apertam os nervinhos que estão dentro da mama. Então, esse é um fenômeno comum. Toda mulher experimenta um engurgitamento e um aumento das mamas no período pré-menstrual e depois da menstruação isso passa. Os 10 primeiros dias após a menstruação, geralmente é o período de calmaria das mamas. E aí depois ela começa a crescer novamente e dá esse tipo de sintoma. Normal É isso. normal. Como o objetivo de campanhas como Outubro Rosa é fazer o diagnóstico em situações muito precoces, o que a gente quer é pegar o tumor microscópico, que ninguém consegue avaliar que não seja por exame de imagem. O nosso objetivo com campanhas como Outubro Rosa é fazer diagnóstico com microcalcificação. São coisas muito pequenas, porque um nódulo palpável, grande, dolorido, com processo inflamatório da pele, como a Raquel comentou, isso aí já não é uma estratégia de diagnóstico precoce. Isso já é um diagnóstico que a gente já perdeu a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. Doutora Vivian, naquela colocação que o doutor João Nunes fez, que a paciente que teve o câncer, ela muda de que maneira? Nossa, eu digo que é totalmente. Não tem como uma mulher viver o câncer de mama, fazer um tratamento, né, cumprir toda a jornada. No meu caso, o primeiro caso foi quimioterapia, cirurgia e radioterapia, no primeiro caso. E no segundo caso, cirurgia e quimioterapia. Você pensa em tudo de forma diferente, né? Então, quando eu tive feedback da minha mãe, das minhas amigas como a Raquel, eu repensei a minha relação. Eu olhei o meu marido de forma diferente, eu olhei a relação que a gente tinha de forma diferente, eu quis ser mais ativa na minha vida. Meu filho passou a ter uma importância muito maior, toda a família, todos os parentes, né? Eu quis colocar para fora cada vez mais as questões artísticas, né? Eu já escrevia, passei a escrever mais. Escrevi para as amigas muitas vezes, o olhar de mundo, sabe? E essa vontade de mostrar para o outro que a gente precisa ser sujeito da nossa vida. A gente não pode fazer igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar, não. A gente pode ir com leveza por todo o caminho, mas a gente precisa ter momentos em que eu digo, eu quero isso, eu não quero aquilo, né? Porque normalmente as mulheres fazem o quê? Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. A gente é ensinada muito a aceitar, né, o que o marido fala, E aí eu passei a debater com meu marido, o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode melhorar nisso, para onde que a gente quer ir, qual é o futuro que a gente deseja, né? E não à toa eu acabei parando aqui, né? Hoje eu estou como presidente da Associação Vencedoras Unidas, mas eu nunca pleiteei esse cargo. Era muito bem administrado pela Raquel e pela Gisele, que foram as primeiras diretoras e presidentes da associação. Mas eu vim parar nesse cargo por quê? Porque a gente um dia viu que elas precisavam seguir por seus caminhos também, a questão principalmente profissional impedia que elas estivessem exclusivamente à frente das Vencedoras Unidas, e eu que achava que não tinha preparo, ainda acho que eu não tenho preparo nenhum, enfim, para estar aqui, resolvi atender ao chamado, mas coloquei o quê? Muitas outras mulheres, hoje nós somos 6 diretoras, mais 3 conselheiras, para cuidar da Associação Vencedoras Unidas, porque a gente queria muito ajudar as outras mulheres a passarem pelo mesmo que a gente passou, essa ressignificação toda. Acho que a palavra é essa, sabe? Ressignificar é o que o câncer faz com a gente. Daqui a pouco a gente vai
falar a respeito como que a mulher pode procurar a Associação Vencedoras Unidas aqui em Brasília. Doutor João, há pouco o senhor falou dos exames, dos equipamentos. Como que está a tecnologia para poder detectar as glândulas cancerosas? A tecnologia está bem adequada, tanto no sistema público quanto no privado. A gente tem acesso à mamografia, a ultrassom, e eventualmente precisamos de ressonância de mama, não é em todas as situações, mas o acesso isso para a população privada é relativamente simples. Da pública para mamografia e ultrassom também é relativamente simples, para ressonância é um pouquinho mais complexo. Mas, de forma geral, a população tem acesso. O grande problema é quando esse exame dá alterado. Quando você quiser fazer uma biópsia, aí realmente tem uma dificuldade maior. Outra coisa também, estou aproveitando, pegando o gancho que a Vivi falou, existe um conceito moderno de medicina do amanhã, que eu gosto de falar, que ela não é vinculada só à tecnologia. Ela é vinculada ao que o paciente pode fazer por ele mesmo. E essa medicina do amanhã, ela tem alguns pilares. Um dos pilares é o biológico, que a gente está conversando aqui sobre exame, biópsia, tudo. Isso é muito importante, exame de conscientização, mas tem os outros pilares, que é o pilar psicológico. E aqui eu estou falando de ansiedade, depressão e medo. Depois do diagnóstico. Depois, durante, até para o estilo de vida. Hoje o mundo é ansioso. O mundo é ansioso. O mundo vive o futuro sem viver o presente. Esse é um problema. Porque os conceitos modernos de ansiedade é você querer viver o futuro no presente. Conceito moderno de depressão é você querer viver o passado no presente. Sendo que a gente não muda o passado e a gente não adivinha o futuro. A gente só tem o presente. O medo. O que a mulher tem medo? A mulher com câncer de mama, ela tem medo de morrer. Na verdade, ela tem medo de abandonar as pessoas que precisam dela. E ela tem medo de sofrer. Não é um medo da morte em si. É o medo de ela faltar para quem ela acha que é fundamental para ela. O outro pilar, que eu acho um pilar muito importante, é o social. Como as meninas colocaram aqui, a gente tem que procurar os amigos verdadeiros, fugir dos amigos tóxicos, que tem amigo tóxico. Trazer harmonia para a família, não existe família perfeita, todas as famílias vão ter problemas e soluções. Um fator que eu coloco hoje na conta do social são os pets, os animaizinhos. Tem pacientes que mudam a vida por causa de um cachorrinho, por causa de um animal, porque ela aprende a se relacionar socialmente é um fator melhor. Psicológico aí. Fator social. E o outro pilar que eu gosto de discutir muito com o paciente é o pilar espiritual. A gente tem que acreditar que a gente tem um propósito na vida, a gente tem que acreditar em Deus, e essa questão não é uma questão religiosa. A questão é o seguinte: se eu recebi um presente divino, que é a minha vida, mesmo eu tendo sofrido toda a tempestade que foi do câncer de mama, eu passei por isso, estou aqui viva, qual é o propósito da minha vida a partir de hoje? A Vivi descobriu um propósito para a vida dela e está fazendo um trabalho lindo. Então, assim, o conceito moderno de abordagem de problemas de saúde, ele vai muito além da parte biológica. A gente tem que ter uma visão mais completa, mais complexa de tudo que está por vir antes, durante e após a doença. Mensagem fantástica. Eu gostaria de ouvir agora a senhora doutora Raquel, aproveitando o que ele disse, complementando. Nossa, depois dessa mensagem do doutor João, fica até difícil a gente falar alguma coisa, mas assim, me chamou muita atenção porque muitos médicos, eles não consideram o ser humano, né, como um todo, essa espiral que é o ser humano. E eu achei muito interessante falar do espiritual, que faz parte de um tratamento, do psicológico. Eu fugia de terapia, né? Eu tinha muitos problemas de infância e que eu vejo que colaboraram, de certa forma, para o meu adoecimento. O meu oncologista, né, o Dr. Marcos Trindade, chegou para mim e falou assim: Raquel, a gente fez um tratamento lindo, você respondeu super bem, mas você vai continuar fugindo das suas questões psicológicas? E aí eu comecei a fazer terapia na época. Hoje já tem uns 7 anos que eu faço terapia. E foi maravilhoso para mim. Foi um processo de redescoberta que eu preferia nunca encarar.
eu fugia mais do que tudo, né? Então, hoje, ver os médicos, assim, considerando desde o aspecto social, eu lembro que eu perguntei para o meu médico, poxa, meu cachorro, vou ter que ficar longe? Não, vai ficar longe do seu cachorro, não. E aí, né, na época, tinha a Betinha, tinha a Bonnie, que me faziam bem danado. Então, tudo isso faz parte do tratamento. Não é só ir lá fazer uma quimioterapia, né? Tem todos esses fatores, é multifatorial, o bem-estar a questão social, a questão das amizades, né? Muita gente desaparece, mas são pessoas que não estão preparadas para lidar com o que você está sentindo. Muita gente nova aparece. O grupo, doutor João, a gente saía da quimioterapia, ia tomar café, ia para o cinema, a gente ia se divertir. E aí a gente fazia quimioterapia juntas, na mesma baia. O nosso enfermeiro tinha que retirar as baias. E a gente levava lanche comunitário. E aí ele falava assim, essa mulherada aqui está pensando que está onde? Não. O momento para a gente era um momento de conversa, de alegria. E isso fez muita diferença. Eu não senti os efeitos colaterais da químio como tanto se fala, né? E a gente saía muito, graças a Deus, assim. Foi um momento que foi um momento de dificuldade, de desafios, mas um momento que eu lembro com muita coisa boa, sabe? O momento que eu estava fazendo quimioterapia, que eu estava operada, a gente fazendo rádio. E a força para cuidar da filhinha, de 20 dias? Então, a força para cuidar da filha, cada exame que eu fazia, eu fechava os olhos, eu lembrava do rostinho dela, sabe? Foi muito difícil a questão da amamentação, né? Porque eu tive que parar a amamentação. Ela tinha só 20 dias. E assim, eu tive uma rede de apoio incrível com a minha mãe, com uma tia querida, tia Nalva, porque eu tive que parar o momento de me dedicar totalmente a ela e lutar pela minha vida. Mas eu lutava ali, lutando por ela também, né? Doutora Viva, aproveitando o gancho do que foi colocado aqui pelo doutor João Nunes, e também como a mulher pode procurar a Associação Vencedoras Unidas. Então, o grupo está todo feliz, né? Porque esse ano a gente ganhou um site. Então, nós temos lá agora um vencedorasunidas.com, né, .com.br. Então, quem precisar, a gente tem um site completo com todas as informações sobre a associação, como a gente consegue fazer parte, como ser voluntário, que é muito importante, o trabalho do voluntário dentro da Associação Vencedoras Unidas. Tem lá também como doar, como ajudar essa associação a continuar existindo e fazendo, né, os projetos da melhor forma possível. Tem também o nosso Instagram, Vencedoras Unidas. Quem precisar também pode ligar no meu número pessoal. A minha vida tem um espaço que são as Vencedoras Unidas, tem a minha família, tem toda essa parte que o doutor falou, tem o social, tem a minha pet, a minha Babalu, né? Mas pode me ligar também. Posso dar o número? Sim. Vou ousar, né? Dar o número aqui no ar. É o 619-9269-3892. A gente tem um outro número, mas com certeza a quimioterapia não vai me deixar lembrar dele aqui agora, assim, de cara, mas a gente tem um grupo preparado, né, para acolhimento. Eles vão receber as meninas recebem essa ligação, recebem essa pessoa que entra lá no direct do Instagram e elas encaminham e aí a gente coloca dentro do nosso grupo. Hoje nós somos mais de 400 mulheres, né, todas ou em tratamento ou pós-tratamento. A gente procura ajudá-las da melhor forma possível. E eu queria deixar um recadinho, né, que é o seguinte, falando do que o doutor falou, do que a Raquel falou, eu ouvi um terapeuta dizendo assim na internet: se você recebesse um grande presente, né, um ser humano para você cuidar, será que você cuidaria como você cuida de você? Hoje, se você parar para pensar, você está realmente cuidando de você do jeito que você faria por outra pessoa? E, na verdade, foi isso que a gente recebeu. A gente veio para cá, de algum lugar, sabe-se lá qual, né? Depende da crença de cada um. E a gente, muitas vezes,
deixa a deriva, né? Não se cuida da forma correta. Então, se a gente cuidar, se a gente se preocupar com cada uma dessas questões que o doutor colocou, é o social, é o familiar, é o psicológico, a saúde mental está precisando muito de socorro, com certeza a gente vai conseguir evitar muitas situações, inclusive os adoecimentos, né? Então, está na hora da gente se olhar um pouco mais, está na hora da gente se cuidar um pouco mais. Isso não é ser egoísta, né? A gente precisa se cuidar um pouquinho mais. Doutor João Nunes, qual a diferença da radioterapia e quimioterapia? Tá. Radioterapia, ela é uma radiação ionizante que sai de uma máquina e é transferida para o corpo da paciente. É um tratamento que age localmente e ele é complementar, geralmente, a um tratamento cirúrgico. A quimioterapia, por outro lado, é um tratamento sistêmico. Ele é uma medicação que é diluída no soro. Você pega a veia da paciente, você infunde aquilo no sangue da paciente. Por onde o sangue chegar, a quimioterapia vai chegar. Na maioria das vezes, tem alguns locais do corpo que tem uma resistência maior à penetração da quimioterapia, como o sistema nervoso central, o cérebro. Mas a quimioterapia é um tratamento sistêmico, global, que ele age no corpo da paciente como um todo e, inclusive, na própria mama. A radioterapia utiliza-se uma máquina que libera um tipo de energia que vai para o corpo da paciente e essa energia trata exclusivamente o local onde ela foi aplicada. Ela não trata sistematicamente a paciente. Por que o cabelo cai? Isso é com a quimioterapia? A radioterapia não. Por que o cabelo cai? O bulbo capilar, que é onde o cabelo é plantado, nosso cabelo ele faz parte de uma estrutura. A quimioterapia destrói células em divisão. Ela não sabe a célula que está se dividindo para o bem da célula que está se dividindo para o mal. Toda parte do nosso corpo que tem alta taxa de proliferação celular pode ter o efeito colateral da quimioterapia. Um dos locais onde tem alta atividade celular, de multiplicação celular, é no bulbo capilar, que é a base do cabelo. Esse bulbo capilar ele é atingido pela quimioterapia, células do bulbo capilar morrem, quando a célula morre, o cabelo perde a sustentação dele e cai. Por isso que a quimioterapia causa queda de cabelo. Daí, em quantos meses é reconstituído? Varia de paciente para paciente. Geralmente, as pacientes, o cabelo, depois da quimioterapia, nasce e cai de novo. Aí ela fica, nossa, mas estava nascendo agora. E depois ele vem de forma mais definitiva e direta, mas isso varia de paciente para paciente, mas uma média de 4 meses após o final do tratamento com a quimioterapia. O senhor falou uma frase bastante importante, que a gente tem que descascar o alimento e não desembrulhar. Durante o tratamento, o senhor já falou diversas vezes da mudança de hábitos, tudo. A alimentação, ela é normal? A pessoa tem apetite ou fica sem apetite para comer e tem que comer mesmo que forçada? Explica essa questão. Tem dois grupos de pacientes que eu falo. Tem uns que aumentam o apetite. No câncer de mama, a maioria das vezes aumenta o apetite. Por isso que as pacientes engordam. Senhoras duas tiveram aumento? Por que as pacientes aumentam o apetite? Que na receita de bolo do tratamento, as pacientes usam corticoide. Corticoide é um tipo de substância química que é excelente para controlar náusea e vômito e ela aumenta a fome. Então, a paciente com câncer de mama, ela tende a comer mais. Diferente de outros tumores, que os pacientes não comem, ficam enjoados, tudo. Hoje existem medicações muito eficientes para controlar náusea e vômito na paciente que está fazendo quimioterapia. Então, náusea e vômito hoje não é um grande problema no tratamento do câncer de mama. E o paciente não tem náusea, não tem vômito, aumenta o apetite. Se aumenta o apetite, ela engorda. Se ela engorda, ela pode ter síndrome metabólica. E síndrome metabólica prejudica o tratamento, que é resistência insulínica, aumento dos níveis de glicemia, hipertensão arterial, aumento de peso. Então, a gente tem que controlar isso, inclusive, durante o tratamento. Existe uma publicação que chama o Prato do Ser Humano Ideal, que foi feita pela Escola de Medicina de Harvard, mostrando que a gente tem que comer um pouquinho de fruta. Tem paciente que fala assim, nossa, fruta é saudável, eu vou comer muito. Fruta tem muito açúcar, engorda muito. A depender da fruta, a gente tem que comer no máximo 2 frutas por dia. Tem que comer muito vegetais, tem que comer alimentos integrais,
e proteínas saudáveis, evitando carne vermelha. Existe toda uma orientação que é passada para o paciente durante o tratamento, e eu sempre estimulo todas as minhas pacientes, durante o tratamento, fazerem atividade física. Ah, mas o paciente fica mole, fica muito cansada. Eu falo, você não está treinando para a Olimpíada, mas é melhor fazer alguma coisa de atividade física do que não fazer nada. Nem que seja uma caminhada leve, meio que seja pegar pezinho, assim, existe uma orientação para manter um estilo de vida saudável, mesmo durante o tratamento oncológico. Eu fiz muitas perguntas, a gente tinha destinado um tempo para as considerações finais, só que nós vamos ter que reduzir. Eu gostaria de ouvir a senhora as considerações finais, doutora Vivian Luzia. Tá. A gente tem que lembrar, foi falado aqui principalmente pela Raquel e pelo doutor, que nada vem na nossa vida por acaso, né? A gente adoece por um motivo, mas a gente precisa saber para quê, não o porquê. E quando a gente busca essa informação, a gente encontra e a gente pode transformar um momento tão difícil, tão desafiador como é estar com câncer, numa coisa boa. Eu digo que, para mim, foi isso que aconteceu. Então, se você está com medo, porque muita gente diz, eu prefiro não saber. A minha amiga Denise diz assim, quem procura acha, quem acha cura. Então, prefira saber, prefira ter a chance de se curar, de tratar, do que viver na dúvida, na incerteza, né? Vamos viver uma vida melhor, vamos contemplar todos os pontos, né, necessários aí para uma boa vida e vamos para frente, porque tem muito outubro rosa aí para a gente viver ainda. A senhora pode repetir o Instagram e o site, Sim, por gentileza? Nosso Instagram, @VencedoraSunidas, e o nosso site, né, www.vencedorasunidas.com.br. Esta foi a presidente da Associação Vencedoras Unidas, doutora Vivian Luzia. Muito obrigado pela participação e a presença aqui discutindo, levando informações de um tema tão importante e relevante para a sociedade. Eu agradeço em nome das Vencedoras Unidas. Muito obrigada, Arthur. Doutora Raquel, as considerações finais. Então, eu acho assim, diante aqui de tudo que foi falado, é sempre importante você pensar que você não precisa ter câncer para ressignificar a sua vida. Você não precisa ter câncer para trabalhar numa perspectiva de finitude, porque todos nós, né, vamos ter um dia final. E você pensar que você pode, que pensar em finitude te faz ressignificar a vida em termos das suas pretensões, das suas prioridades, do que você investe mais, da sua atenção aos seus amigos, seus filhos. Então, eu acho que o câncer, ele permitiu que eu ressignificasse a minha vida, mas eu acho que ninguém precisa ter câncer para isso. Você pode ressignificar a sua vida hoje. Você pode começar a pensar na sua finitude. A gente não é eterno. E o que você vai fazer com o seu dia de hoje em relação a isso? Muito bem, esta foi a participação da advogada especialista em Direito da Saúde, que foi paciente oncológica, doutora Raquel Martins Borges Carvalho. Muito obrigado pela presença e participação da senhora. Obrigada. E as considerações finais também do médico oncologista, doutor João Nunes. Muito difícil fazer consideração final depois dessas duas, mas como nós estamos no Outubro Rosa, eu gosto de falar para as pacientes uma frase que a gente ouve quando a gente entra no avião e vai decolar. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Põe a máscara primeiro em você, depois ajuda o próximo. Outubro Rosa é para a população feminina focar nela primeiro, porque ela cuida de todo mundo e se coloca sempre no final da fila. Mas se ela não cuidar dela, ela não vai dar conta de cuidar de mais ninguém. Então é muito importante essa conscientização. Outubro Rosa é o mês da mulher passar o primeiro lugar da fila e cuidar da saúde dela sempre, porque isso vai fazer repercussão para toda a família dela, durante o ano inteiro. É isso. Muito obrigado pela presença e a participação do senhor aqui, doutor João Nunes. Eu que agradeço.
E o debate chega ao fim. Nós falamos sobre o mês de conscientização do câncer de mama, que é o Outubro Rosa, né? Este período é celebrado em todo o país e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e conscientizar a sociedade sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência da doença e da mortalidade. E nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações de todos os tribunais superiores aqui em Brasília. Em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça.